Olá, irmãos, amigos, paz seja convosco. Sim, eu desejo que você tenha em teu coração a mesma paz que Jesus disse aos seus discípulos certa vez, quando proferiu as seguintes palavras: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou esta paz da mesma maneira que o mundo a dá. Por isso, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus disse que crendo nele, crendo em Deus, nós teremos paz. E ainda que haja motivo para o nosso coração se perturbar e entrar em desespero, no meio do caos, nós teremos aquela paz que só Ele pode nos dar. Não é uma paz que o dinheiro pode comprar, não é uma paz que o poder pode obter, não. É uma paz diferente. É uma paz que vem através do conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Bem, mas antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede e te pedimos que nos perdoe os pecados. Guarde os nossos corações nesta paz que só Tu podes nos dar. Pedimos também que o Senhor ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra e assim guardar esta palavra que é maravilhosa. Em nome de Jesus, amém. Bem, hoje nós veremos a última das parábolas da série que nós tivemos o propósito de trazer aqui para vocês. É a parábola dos filhos das bodas. O que são bodas? Que palavra é essa? Já veremos. Sobre esta parábola, teremos uma introdução, os elementos da parábola, a pergunta dos discípulos de João Batista, a necessidade de jejuar nos dias de hoje. O que é isso? É uma conclusão. Introdução. A parábola dos filhos das bodas é proferida após Jesus ser interrogado durante um banquete pelos discípulos de João Batista. Sim, aquele João Batista que o batizou, junto com alguns fariseus, sobre o fato de seus discípulos não jejuarem como era de costume entre os religiosos da época. Parábola das bodas, a parábola da festa de casamento, ou, como o título diz, a parábola dos filhos das bodas, a parábola dos convidados de uma festa de casamento. Vamos ver com quais palavras esta parábola ficou registrada no Evangelho segundo São Mateus. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Meus amigos, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Mateus capítulo 9, versículos 15 e 16. Esta parábola foi dita por Jesus durante um banquete que foi dado por Levi, conhecido também como São Mateus. Eu acho mais bonito São Mateus do que São Levi. Bom, mas é a opinião minha e é um detalhe que é irrelevante. Vamos prosseguir naquilo que é importante. Então, Mateus deu um banquete para Jesus no dia em que ele foi chamado. Jesus estava passando pelo local de trabalho de Mateus, onde ele fazia a cobrança dos impostos, e o chamou. Mateus se levantou, deixou tudo para trás e passou a seguir Jesus. Naquele dia deu um banquete em sua casa e chamou vários de seus amigos, outros cobradores de impostos, outros funcionários do Império Romano e também alguns religiosos, algumas pessoas importantes estavam presentes, como também alguns discípulos, alguns seguidores de João Batista. E no meio daquele banquete, algo assim estava deixando os discípulos de João Batista e os fariseus um tanto quanto inconformados quanto ao comportamento de Jesus e dos seus discípulos. Por quê? Os discípulos de Jesus não jejuavam como jejuavam as outras pessoas. Os discípulos de Jesus estavam ali
acompanhando o Messias, o Salvador da humanidade. Mas aqueles discípulos não tinham os mesmos costumes religiosos daquelas pessoas que eram consideradas religiosas em sua época. Aquelas pessoas religiosas criaram alguns costumes que não estavam, não que aqueles costumes, deixa eu explicar, não que aqueles costumes fossem errados, mas aqueles costumes não era o que havia de mais importante da palavra de Deus. Na verdade, alguns costumes foram criados na tentativa insana de tentar aperfeiçoar o mandamento de Deus. Jesus certa vez criticou algumas pessoas por conta disso. Falou: espera aí, vocês, por conta dos costumes que vocês criaram, vocês estão anulando a palavra de Deus? Há costumes que vocês desenvolveram que são contrários à palavra de Deus. Jesus estava dando um chacoalhão naquelas pessoas, dizendo: oh, vocês não pensam direito, não? Alguém pode ter perguntado: em que sentido nós não estamos seguindo a palavra de Deus? E Jesus deu uma série de exemplos para eles, onde eles valorizavam algumas coisas que eram de só menos importância. Será que nós não fazemos isso muitas vezes? Começamos a dar tanto valor para algumas coisas que Deus não dá valor. Não digo que as coisas não tenham valor, mas talvez nós estejamos invertendo alguns valores em nossas vidas. E Jesus criticou duramente essa inversão de valores. As pessoas davam mais prioridade ao que achavam correto do que aquilo que realmente era correto. E por quê? Porque não conheciam a palavra de Deus. Começaram a pensar que Deus era de determinada maneira e se esqueceram de voltar a sua compreensão à palavra de Deus. Começavam a achar algumas coisas e acharam erradas. Acharam coisas erradas e começaram a se desviar do caminho da verdade pura, que é a palavra de Deus. Criaram muitos costumes, criaram muitos hábitos, criaram liturgias que não estão relacionadas diretamente à palavra de Deus. E isso fez com que o povo se afastasse da verdade. Bom, vamos prosseguir. Nesta parábola, os discípulos de João ficaram inconformados porque os seguidores do Salvador da humanidade não seguiam alguns costumes. E Jesus explicou para eles, dizendo: pessoal, em outras palavras, existe tempo para tudo. Vocês querem que os meus discípulos façam aquilo que vocês acham correto? Negativo. Meus discípulos vão fazer aquilo que é correto e ponto final, quer vocês achem ou não. E aí Jesus deu esse exemplo para todos aqueles que estavam naquele banquete. Jesus falou: olha, pensem numa festa de casamento, momento de alegria, de descontração, de felicidade, de júbilo, de regozijo. Pode, porventura, alguém jejuar ou se contristar, ficar triste, porque o jejum muitas vezes é associado a uma tristeza. Já já eu vou explicar isso. O jejum, ele não é uma celebração de alegria, ele está mais para o lado de uma lamentação, de uma humilhação, do que de uma exaltação, do que de uma alegria. E aqui Jesus utiliza uma festa de casamento ou as bodas, e ele fala que nessa festa de casamento, algumas pessoas que foram convidadas pelo noivo. Jesus pergunta aos discípulos de João Batista: pode porventura os convidados de uma festa de casamento, os amigos do noivo, ficarem tristes na frente do noivo numa festa de casamento? Não, não é verdade? Não pode. Então, os meus discípulos, eles estão alegres. Por quê? Porque eles estão junto do noivo. O noivo, nesta parábola, veremos a seguir, é a representação de Jesus Cristo.
Os discípulos estavam como que em uma festa com Jesus, se alegrando, pois o Salvador da humanidade estava entre eles. Mas Jesus disse que haveria dias, chegariam dias que o jejum seria necessário, que aqueles amigos do noivo, aqueles convidados daquela festa de casamento, eles se entristeceriam. Em que momento seria isso? No momento em que o noivo lhes fosse tirado. Jesus já estava aqui fazendo uma alusão ao momento em que ele seria crucificado e que fisicamente não estaria mais aqui com os discípulos. Vamos avançar um pouquinho na lição. Elementos da parábola. Bom, os filhos das bodas, quem são? Filhos das bodas é a expressão idiomática da época para designar os convidados para o casamento. Os amigos do noivo, que, no caso, são os discípulos e aqueles que seguem Jesus. Quem é o noivo nesta parábola que Jesus disse? O noivo é o próprio Jesus. E o momento das bodas, o momento festivo com o noivo, é o período de tempo de Jesus junto fisicamente de seus discípulos. Então, agora que você já sabe que bodas não é a esposa do bode, porque a esposa do bode não, né? A fêmea do bode é a cabrita. E aqui se pronuncia bodas, não é bodas. Então, se você leu bodas na Bíblia algum dia e pensou estar associado a algum animalzinho, olhe de novo no dicionário, porque não é isso não. Vamos lá. Os convidados não podiam demonstrar tristeza na presença de um noivo em seu casamento, como nós falamos há pouco. Também não era próprio para os discípulos demonstrarem tristeza enquanto o Salvador estivesse com eles, pois há tempo para todas as coisas. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos do 1 ao 8, diz isso. Então, naquele momento, não era momento de tristeza para os seus discípulos. Os discípulos de Jesus tinham que se alegrar, algo que não estava totalmente de acordo com um espírito de alguém que estivesse em jejum. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Em uma festa de casamento, não é momento para se jejuar. Imagine você sendo convidado para ir à festa de casamento e recusar tudo aquilo que o noivo está te oferecendo. Isso não é algo muito agradável e não é algo comum. Jesus Cristo está dizendo aqui que não é compatível o jejum com uma festa de casamento. Ah, não falei o que é jejum. Jejum é a abstenção de alimentos e bebidas por algum tempo, com um propósito, para obtenção de alguma coisa, para mortificação da carne, para servir a Deus. Veremos um pouco mais a seguir, mas alguns detalhes, alguns aspectos do jejum. Era a prática dos fariseus e provavelmente dos discípulos de João Batista jejuar às segundas e quintas-feiras. Mas o Antigo Testamento determinava um dia de jejum no ano. Levítico capítulo 16, versículo 29. Esse era o chamado dia da expiação. Olha só, aqueles homens criaram um costume, que era jejuar às segundas e às quintas-feiras. E havia esse mandamento na palavra de Deus? Não havia esse mandamento. Isso foi um costume. E esse costume foi imposto a alguns homens que queriam demonstrar também serem religiosos, melhor dizendo, assim como os seus mestres, os seus professores na religião. Foi mais ou menos assim: olha, vocês querem ser religiosos? Então está bem. Jejuem nas segundas e nas quintas-feiras. Por quê? Para ser religioso. Mas para quê?
Porque sim, enfim, muitos costumes que existem hoje, não digo entre as religiões somente, mas no meio evangélico, há muitos costumes que não estão amparados na palavra de Deus. Alguns são até bonitinhos, alguns são moralmente perfeitos, mas não são mandamentos da palavra de Deus. Por exemplo, não há mandamento para você jejuar mais que um dia por ano em toda a palavra de Deus. Ufa, que negócio de ufa é esse? Não é porque tem um mandamento no Antigo Testamento para separar um dia no ano para fazer jejum que você está desobrigado, ou melhor, sem o compromisso, está descomprometido de fazer jejum outros dias durante o ano. Eu vou explicar daqui a pouco. Então, vamos lá. Existem alguns costumes que são meramente costumes. São ensinamentos, alguns até interessantes, alguns curiosos, outros ensinamentos que não são pecado, mas são costumes. Em algumas regiões do nosso país existem costumes diferentes e muitas vezes há confusão entre o que é costume e o que é uma doutrina, o que é um ensinamento da palavra de Deus. Jejuar 2, 3 vezes por semana é ensinamento da palavra de Deus? Não diretamente. Então é errado? Não, não é errado. Só não tem essa obrigatoriedade expressa na palavra de Deus. Então, olha só, os discípulos de João Batista chegaram até Jesus inconformados porque os discípulos não tinham os mesmos costumes. Será que você não age como os discípulos de João Batista nesse aspecto? E não foi um aspecto elogiado por Jesus? Será que você não considera religiosa uma pessoa, não considera uma pessoa próxima de Deus, não considera muitas vezes o teu semelhante como também um seguidor de Jesus, só porque não tem um e outro costume que você tem? Ah, mas aquela pessoa não faz isso. Ah, não, aquela outra não faz aquilo. Então não deve ser de Deus. Os discípulos de João Batista e os fariseus também pensaram que os discípulos de Jesus e o próprio Jesus não era de Deus, porque não guardavam os costumes deles. Olha só que incoerência. A visão deles era tão fraca, era tão curta, eles tinham uma miopia espiritual que, aos seus olhos, se alguém não guardasse os costumes que eles estavam acostumados a guardar, não poderia ser de Deus. Se aquela pessoa não guardasse e não servisse a Deus da maneira como eles achavam que tinha que servir, não era de Deus. Mas o pior não é isso. Se eles ainda seguissem a palavra de Deus, eles estariam certos na sua maneira de pensar. Porque se eles estivessem de acordo com a palavra de Deus, qualquer um que estivesse agindo de maneira contrária, por óbvio, não seria de Deus. Mas aqueles homens se perderam em um determinado momento de suas vidas. Eles começaram a buscar costumes e inspiração em outro lugar que não a palavra de Deus. E começaram a criar algumas coisas, começaram a criar regras. E acharam que quem não seguia aquelas regras não era de Deus. Quantas regras você segue? Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa que segue os ensinamentos de Jesus Cristo? Você acha que você é uma pessoa que age de acordo com a vontade de Deus? Não, não estou dizendo se você peca ou não peca. Todos somos pecadores. Mas você não tem costume que não tem nada a ver com a palavra de Deus? Eu vou dizer uma coisa para vocês.
Deus é um Deus que tem preocupação com os animais também. Você sabia disso? O rei de Nínive, certa vez, colocou em jejum toda a nação. Na verdade, a nação fez um jejum antes por conta de uma catástrofe que estava para vir sobre aquele país. E o rei de Nínive, quando soube daquilo e que o povo já tinha começado a se humilhar diante de Deus e a jejuar, fez um decreto que todos os homens deveriam seguir aquele jejum, inclusive os animais. Olha só, Deus não destruiu a cidade que tinha 120 mil homens e ainda Deus mencionou muitos animais, tinha muito gado. Deus não teria prazer nenhum em destruir aquela cidade e nem o gado que havia lá, que Deus havia criado com uma finalidade. Por que eu estou falando isso? Deus se importa com os animais, sim. Eu também me importo com os animais. Porém, houve uma época que eu tive um cachorro. Sim, eu tive um cachorrinho, gostava muito dele, e o cachorro morreu. E sabem o que eu fazia? Eu não conhecia a palavra de Deus como eu conheço. E eu começava a pedir para Deus abençoar a alma do cachorro que tinha morrido. Eu fiz isso muitas e muitas noites. Peguei um tempo da minha vida e me dedicava a orar para que Deus guardasse a alma daquele cachorro. Com o passar do tempo, eu comecei a ler a palavra de Deus e acabei aprendendo que não existe céu dos cachorros, não existe céu dos gatos. Deus tem os animais, Deus criou, aliás, os animais para a vida única e exclusivamente nesta terra, diferente de mim e de você, diferente de nós, que ao morrermos, iremos ao encontro do nosso Criador. E por conta de uma distorção no meu entendimento, auxiliado pela opinião de um e outro, eu achava que eu estava fazendo a coisa correta e não estava. Não existe em lugar nenhum da Bíblia alguém orando para algum animal, pedindo para algum cachorro. Não é errado orar pelos animais, entendam. Me lembro certa vez o pastor Comerciante falou que orou por um papagaio que ele tinha, que o papagaio estava com a perna quebrada, para que Deus tivesse misericórdia e ajudasse a recuperar, porque via o papagaio triste naquele estado que se encontrava. Não há problema algum, nós podemos orar para que Deus cure também os animais, que cure o gado para que ele não fique doente, para que não fique enfermo, orar pelas galinhas, pelos ovos das galinhas, para que Deus multiplique, abençoe, que faça nascer animais fortes. Isso não é errado. Mas orar pela alma dos bichinhos é complicado. Complicado não, é errado totalmente. Ah, mas e quem faz isso? Está perdendo tempo. Está perdendo tempo fazendo algo que é totalmente desnecessário. Por mais que você acredite que exista um céu para onde vão todos os cachorros, isso não existe. Não tem na palavra de Deus. A Bíblia já é clara acerca disso. Desculpa se eu te decepcionei, mas é a verdade. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. Às vezes você tem algum costume e acha estranho que o outro não tenha aquele mesmo costume. Mas será que esse costume é um costume que está de acordo com a palavra de Deus? Será que é um costume correto? Complicado. Não julgue as outras pessoas porque não têm os mesmos costumes que você. Porque você pode ter um costume que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E você pode estar equivocado. Por isso, procure se inteirar da palavra de Deus. Uma pergunta sobre o jejum, sobre essa abstinência de alimentos que nós fazemos para buscar a Deus em determinados períodos de nossa vida. O Novo Testamento traz algum mandamento sobre o jejum? Pois bem, olhe só. Não.
Não há um mandamento para jejuar no Novo Testamento, porém há várias citações sobre o jejum. O fato de não haver ordem direta não significa que não devamos jejuar. Vejamos algumas passagens do Novo Testamento. Me acompanhe nessas passagens que iremos ver, porque apesar de o Novo Testamento não trazer uma ordem específica para orar, nós subentendemos perfeitamente, após vermos estes versículos, que sim, nós devemos, aliás, jejuar. Nós devemos sim jejuar. E com certeza você vai chegar a esta mesma conclusão. Vejamos. Jesus jejuou. Mateus capítulo 4, versículo 2. É dito que Jesus jejuou. Se Jesus jejuou, para mim não precisaria ter absolutamente mais nada. Antes de voltarmos à sequência de versículos, quero dizer o seguinte: não há mandamento no Novo Testamento sobre o jejum? Não, não há. Mas Jesus jejuou. Lembram-se do ditado que nós dissemos aqui, que havia entre os romanos? A palavra move e o exemplo arrasta. Então, muito mais que uma palavra determinando que o jejum seria algo espiritualmente saudável, nós temos um exemplo trazido por Jesus Cristo. E se a palavra move e o exemplo arrasta, Jesus nos arrasta para o jejum. Vamos prosseguir. O apóstolo Paulo praticou jejum. O Novo Testamento não manda você fazer jejum, mas o apóstolo Paulo praticou. Os discípulos praticaram. Eles, antes de tomarem decisões importantes, eles jejuavam. Ana, filha de Fanuel, ela servia a Deus no templo com jejuns e oração. Então, o jejum também é uma forma de se aproximar de Deus. Jesus disse que há castas, há tipos, há espécies de demônios que só saem com oração e jejum. E também Jesus disse que quando nós jejuarmos, deveremos agir de determinada maneira. Jesus disse quando e não se. Ou seja, nós teríamos que jejuar em um determinado momento. Jesus não disse para os seus discípulos: olha, se vocês forem jejuar um dia, dando a ideia de que haveria a possibilidade tanto de fazer como não fazer, ficaria a critério deles. Mas Jesus deixou subentendida uma ordem, falando: quando vocês jejuarem. Quando não é alguma coisa que pode ou não acontecer, mas algo que vai acontecer. Em que momento? Em algum momento. E foi o que aconteceu. Vamos lá. Algumas curiosidades. O que significa dizer que o jejum deve ser secreto? Voltando aqui. Jesus disse que nós, quando jejuarmos, não deveremos fazer na frente das outras pessoas para sermos vistos pelas outras pessoas. O propósito do jejum não é chamar atenção para si, mas buscar a Deus. É mortificar as obras da carne. O jejum, ele muitas vezes é feito com o objetivo de aproximação de Deus. Outras vezes é para obtenção de alguma coisa. É jejuar no sentido de fortalecer uma oração. Vou usar essa expressão aqui entre aspas, fortalecer uma oração com jejum, mostrar para Deus que você está empenhado em obter aquilo, desde que seja algo lícito e de acordo com a vontade de Deus. O jejum seria uma turbinada na oração que você dá, para ficar mais clara a expressão. E também o jejum pode ser feito com um propósito de demonstrar arrependimento. Sim, Jesus disse que o jejum deveria ser feito em segredo, para que Deus visse. Mas o jejum pode ser feito para que outros saibam. Eu posso fazer um jejum e outros tomarem conhecimento desse jejum que eu faço? Ou se outros tomarem conhecimento, esse meu jejum não tem valor algum? Vou explicar.
O jejum feito em secreto é em algumas situações. Há jejuns que são divulgados. Nós teremos um jejum a partir da semana que vem. Amanhã será falado isso no culto de domingo, vai ser esclarecido pelo nosso pastor como que esse jejum será feito. Qual é o propósito desse jejum? Existe um propósito específico e nós estaremos empenhados nisso. Mas não é um jejum secreto, e agora? Não há problema nenhum, o jejum não está sendo feito com o propósito de que as pessoas que o fazem sejam vistas. Não para receberem glória para si, mas para dar exemplo para outras e as animarem a participar também desse jejum diante de Deus. E nós não vamos jejuar da maneira como Jesus disse que não deveríamos jejuar. Nós não vamos jejuar da maneira como as pessoas que jejuavam na época de Jesus faziam, chamando a atenção para eles, querendo demonstrar uma certa superioridade espiritual a outras pessoas. Não, nada disso. E outra coisa, se nós não soubermos, se o jejum tem que ser secreto e se for público não tem valor algum, então o jejum que Jesus fez também não teve valor nenhum, porque ficou registrado que Jesus jejuou por 40 dias. Moisés jejuou por 40, depois por mais 40. Não era um jejum secreto deles. Era um jejum de exemplo para os outros. Em uma das aulas que nós demos há pouco tempo, falamos que assim deve resplandecer a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Então, as tuas boas obras, as minhas boas obras, elas têm que ser vistas pelos homens, mas não para que nós sejamos engrandecidos, mas para que aquelas obras sirvam de inspiração para outras pessoas e que seja tudo feito para a glória de Deus. Tudo bem? Então, o jejum tem que ser secreto? Não obrigatoriamente. Tudo bem? Alguns jejuns. Tem o jejum parcial e o jejum total. Qual é um, qual é outro? O parcial é parcial e o total é total. Mas vou explicar. Jejum parcial. O livro de Daniel fala de 2 jejuns que ele fez. O primeiro, Daniel 1:12, fala do jejum que Daniel fez, se privando de alimentos que não fossem legumes e água. E no segundo, ele cortou carne, cortou vinho e cortou manjares. Foi um jejum parcial. Esther fez um jejum total por 3 dias. Não comeu pão, não bebeu água, não se alimentou nem sólido e nem líquido. Paulo também por 3 dias. Elias 40 dias e 40 noites. Moisés também por 2 vezes, 2 períodos de 40. E Jesus por 40 dias. Há um ponto de interrogação aqui, depois de Mateus capítulo 4, que é a referência de onde Jesus jejuou os 40 dias, porque a Bíblia não diz que Jesus não bebeu água. Voltando aqui. Então Jesus bebeu água durante os 40 dias de jejum e Moisés não bebeu? Irmãos, que diferença faz isso? 40 dias sem alimento. Se bebeu água ou não bebeu, isso não torna o jejum de Jesus menor ou o desvaloriza de maneira nenhuma. Pare de ser como aqueles fariseus e os discípulos de João Batista. Elias, com a força da comida e da bebida, caminhou 40 dias. Moisés, sem comer e sem beber, algo totalmente sobrenatural, desaconselhável a qualquer ser humano. Mas a situação dele ali foi diferente. Foi um chamado de Deus, algo sobrenatural, confirmado com sinais e confirmado. Deus assinou ali e não precisou fazer mais nada. Deus estava ali com ele naquele monte de uma maneira sobrenatural. Então, o jejum que Jesus fez não teve menos valor que o que Moisés fez. Tudo bem? Estou dizendo isso para aquelas pessoas que ainda vêm com aquele ranço dos discípulos de João Batista. Ah, mas Jesus bebeu água. Não, a Bíblia não diz que ele não bebeu.
Ah, mas também não diz que bebeu. Por isso, o ponto de interrogação. Ficou claro? Vamos lá. O objetivo do jejum é a mortificação dos desejos da carne e não a morte da nossa carne. O jejum não tem como objetivo nos matar. Por isso, cuidado com jejuns prolongados. Não se prive da água por um tempo grande. Se hidrate, isso é super importante. Enfim, algumas curiosidades sobre o jejum nós vimos na aula de hoje. Vimos que alguns costumes não são de acordo até com a vontade de Deus. E vamos agora à nossa conclusão. Pelo que vimos aqui na aula de hoje, o padrão de Jesus não está condicionado à aceitação pela maioria das pessoas. Ao contrário, a voz do povo não é a voz de Deus. O que eu quero dizer com isso? Aqueles homens, os religiosos, aqueles que estabeleciam padrões, acharam que Jesus não estava de acordo com o padrão deles. E por isso não consideravam tanto aquilo que Jesus dizia, porque não o achavam religioso o suficiente para dar lição de moral ou espiritual para eles. Estavam enganados. E na verdade estavam enganados porque não conheciam a palavra de Deus. Eles conheciam outras coisas. Conheciam costumes, conheciam cultura, conheciam algumas coisas vindas de outras literaturas, mas eles tinham se afastado da palavra de Deus. A maioria ali estava contra Jesus. Sim, a ponto de terem-no crucificado. Aliás, o comportamento de Jesus angariou muitos simpatizantes, segundo os estudiosos, no primeiro ano de sua pregação. Porque ele perdeu muito da sua popularidade no segundo e no terceiro ano. Mas Jesus não estava nesta terra para ser popular. Jesus estava nessa terra para nos trazer a salvação e nos ensinar o caminho que devemos trilhar para chegar na vida eterna, ao lado dele. Então, muitas vezes as pessoas podem discordar do teu padrão de comportamento, ainda que o seu padrão de comportamento esteja de acordo com a palavra de Deus. Alguns não vão aceitá-lo. Ainda que a maioria não aceite, com Jesus foi da mesma forma. A voz do povo não é a voz de Deus. Vamos lá. O que Jesus nos ensinou também? Jesus nos ensinou que há momentos em que nos alegraremos nessa vida. Ele deu o exemplo das bodas. Mas há momentos em que iremos nos entristecer. Então, o que fazer? A palavra de Deus, ela nos diz que a mesma coisa acontece ao justo e acontece ao ímpio. A chuva vem sobre todos. Há acontecimentos que vêm sobre aqueles que servem a Deus com integridade de coração, da maneira como Deus se agrada, e há situações idênticas que vêm sobre a vida das pessoas que não têm o menor temor a Deus, que vivem na mais profunda cova de pecado. Um exemplo disso, essa pandemia que veio sobre a humanidade. Num claro cumprimento do que diz a palavra de Deus, a mesma coisa acontece ao justo, acontece também ao ímpio. A diferença é que o justo sabe para onde vai. Na verdade, o ímpio também sabe para onde vai. A diferença não é que um sabe e o outro não sabe. Os dois sabem, só que vão para lugares diferentes. Então, há momentos de alegria e há momentos de tristeza. O que fazer? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós falamos na aula passada. A nossa força pode-se dizer que é igual à alegria do Senhor, se nós agirmos de uma maneira que deixe Deus alegre com nossas ações, Ele nos fortalecerá. Mas a Bíblia também diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É um mandamento de Deus. Há momento de alegria e há momento de choro, há momento de tristeza. Não vivemos momentos muito alegres nos últimos dias,
Muita tristeza tem vindo sobre a nossa nação, sobre o mundo todo. Então, é momento de nós jejuarmos. É momento de nós buscarmos a Deus. É momento de nós pedirmos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Comece fazendo isso. Inicie essa campanha conosco. Entre nesse propósito de jejuar, para que Deus salve as almas e para que Deus tenha misericórdia desse mundo. Fazendo isso, nós estaremos agindo de acordo com a palavra de Deus e de acordo com todos os versículos que nós mencionamos aqui. Vamos nos alegrar no momento de nos alegrar, mas vamos chorar também nos momentos que temos que chorar, pois este é um ensinamento que nos traz a palavra de Deus. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, fiquem com Deus e não percam o culto de amanhã em nosso site às 10 horas da manhã. Deus vos abençoe.